Olá a todos aí desse lado. Nós esperamos que estejam todos bem. A música que nós vamos cantar hoje, ela chama-se Grande é a Tua Graça. E há uma frase nesta música que diz: Sempre fiel és a mim. E então que nós possamos ter esta certeza para com Deus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Gostava de partilhar, de refletir convosco sobre um tema importante e gostava de pensar sobre a vinda do Senhor e a esperança do cristão. Então temos aqui duas coisas que estão diretamente relacionadas e já vamos ver no texto que vamos ler. A vinda do Senhor, a vinda de Cristo, de Jesus, e nós temos e sabemos isto pelas Escrituras, que Jesus ele morreu, depois de encarnar, ele morreu, depois de fazer homem, morreu, ressuscitou e ele prometeu que iria voltar. E nós temos relacionado com tudo isto, relacionado com a pessoa de Jesus, o nosso relacionamento com Ele, pela palavra do Senhor, nós percebemos que tudo isto nos pode e dá e deve dar esperança. Esperança em que sentido? A esperança é uma certeza de que alguma coisa ela vai acontecer. E isto traz-nos segurança, traz-nos descanso, traz-nos uma confiança grande
na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gostava de pensar, e antes de entrar na meditação propriamente dita, de alguma coisa que cada um de nós, independentemente da condição que tem, a condição social, de ter mais ou menos dinheiro, o que for, existem coisas na vida que são equalizadores. Equalizadores em que sentido? Que nos colocam todos no mesmo patamar. Uma delas é o tempo. E o tempo, ele passa por todos, de igual maneira. Ele vai passar por cada um de nós. Todos nós sentimos os efeitos do tempo a passar. Podemos tentar atrasá-lo, podemos fazer várias coisas, mas o tempo ele vai passando por cada um de nós. Outra coisa é a morte. A morte é uma das certezas que nós temos de que vai chegar a todos. Parece estranho estar a falar algo sobre isto nos dias que vivemos, mas isto é algo que continua a ser uma realidade, alguma coisa que vai passar por cada um de nós. Mas mais do que isso, gostava de pensar sobre isto e ligar com esta esperança que temos. Esperança que temos independentemente daquilo que possa acontecer. E ao olharmos para aquilo que está a acontecer à nossa volta, e tudo isto, e é verdade que a palavra do Senhor nos indica que devemos estar atentos aos sinais e ligar isso com a vinda do Senhor, mas aquilo que está a acontecer deve ser apenas um lembrete de que Jesus vai voltar e não uma certeza. Porquê? Porque a certeza de que Jesus vai voltar não está assente nas circunstâncias e naquilo que está a acontecer à nossa volta, mas está assente. Há uma segurança, porquê? Porque foram as palavras de Jesus, foi aquilo que Jesus disse. E Ele disse que iria voltar. E Ele vai fazer. Mesmo nós não sabendo quando é que isso vai acontecer, Ele vai voltar. E isso é uma esperança maravilhosa que nós temos. O apóstolo Paulo ele vai escrever aos Tessalonicenses alguma coisa relacionada com isto, com a esperança do cristão, relacionado com a vinda de Cristo. E gostava de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. E diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo está aqui a escrever a irmãos lá em Tessalónica, e ele está a escrever alguma coisa relacionada com a esperança que estes irmãos eles deviam ter. E o apóstolo Paulo está aqui a esclarecer algumas dúvidas que estavam a acontecer. E o que é que estava a acontecer? Estava a acontecer aquilo que eu já falei no início. Havia irmãos, havia irmãs que estavam a morrer, estavam a partir para estar com Cristo, e estes irmãos estavam na dúvida, estavam com incertezas da esperança que estas pessoas que já tinham partido que tinham. Então o apóstolo Paulo vai escrever para ensinar, para que eles pudessem ter certezas da esperança que tinham. Então o primeiro aspecto da esperança é a esperança do cristão deve diferenciar-nos dos demais. Então nós temos uma esperança que nos diferencia. O que é que eu quero dizer com isto? O apóstolo Paulo no versículo 13, ele vai dizer que vai começar e vai dizer: olha, eu não quero que sejais ignorantes. Então o apóstolo Paulo sabia que isto era uma coisa importante. Isto era uma coisa que estava a mexer com aqueles irmãos. E o que é que ele vai dizer? Eu não quero que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui alguma coisa que o apóstolo Paulo vai fazer uma divisão. Temos pessoas que têm esperança e temos pessoas que não têm esperança. E o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês, porque conhecem Cristo, vocês devem ser daqueles que têm esperança. Então, a esperança que nós temos como cristãos, como filhos e filhas de Deus, é uma esperança que nos diferencia. Não apenas para nós que seguimos a Cristo, temos um relacionamento com Cristo, que seguimos a Cristo pela fé, mas também há aqueles que já partiram, que já morreram e que morreram em Cristo. O que é que isto significa? Que eles confiavam, tinham fé naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo é. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, vocês têm uma esperança diferente. E nós temos uma esperança diferente. E diante das circunstâncias que estamos a viver, diante de coisas que estamos a atravessar,
Nós temos uma esperança. Eu tenho uma esperança. E eu gostava de deixar também este apelo a ti que estás a ouvir. Podes ter uma esperança, uma certeza nas coisas que Deus fez, naquilo que Jesus é. Uma esperança que nos diferencia dos demais. Segundo aspecto desta esperança. Esta esperança é uma esperança que é firme. Então o que é que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14? Ele vai usar aqui 3 elementos. Ele vai dizer, olha, se queremos que Jesus morreu e se queremos que Ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Esta esperança é firme. E é firme porquê? É firme porque ela está assente naquilo que Jesus é, mas sobretudo naquilo que Ele fez. Então se nós queremos que Ele morreu, se nós queremos que Ele ressuscitou, o que é que está incluído nisto? Está incluído esta esperança, esta certeza da sua vinda. Então, é tão interessante que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, o grande capítulo que fala sobre a ressurreição, ele vai começar a enumerar uma série de fatores relacionados com a ressurreição, fatores históricos, de testemunhas visíveis, testemunhas que viram Jesus depois de Ele ressuscitar. E Ele depois vai nos dizer também, vai dizer algo tão interessante, olha, se nós sabemos que Jesus Ele morreu segundo as Escrituras e Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então nós temos aqui uma série de fatores históricos, fatores relacionados com a Palavra do Senhor, com o Antigo e o Novo Testamento, que nos levam a pensar, que nos levam a inclinar o nosso coração e a nossa mente para o simples facto de que Jesus, Ele morreu, ressuscitou e Ele vai voltar. E isto é algo que nos dá segurança. Então a nossa esperança é firme porque está firmada nele, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele fez. Isto dá-nos segurança. Porquê? Porque o homem e a mulher falham, são imperfeitos, mas o nosso Deus, Ele não falha. E aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Ele cumpriu, Ele tem cumprido, Ele vai continuar a cumprir, porque a sua palavra, ela é firme, ela é infalível. Então, o que nós temos aqui é uma esperança que é firme. Terceiro elemento desta esperança. Esta é uma esperança que nos traz consolo. Versículo 18 diz assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então o apóstolo Paulo vai concluir, e eu não quero estar a entrar aqui em questões escatológicas, qual é a nossa linha escatológica, mas alguma coisa que, independentemente da nossa linha escatológica, que nós precisamos de ter a certeza, é que Jesus Ele vai voltar e nós estaremos com Ele. E isto é uma certeza para nós, que nós estaremos, como diz o versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. E, olha, eu não sei o que é que vai ser o céu, como é que vai ser, mas eu sei uma coisa, eu sei que onde Jesus estiver, eu quero estar com Ele. E esta é a esperança que eu tenho. E terceiro aspecto então, esta é uma esperança que nos traz consolo. O que é que estava a acontecer com aqueles irmãos? Eles estavam a ficar tristes. E quando alguém morre, alguém querido de nós, alguém próximo de nós, naturalmente nós vamos ficar tristes. Porquê? Porque é alguém que nós amamos, é alguém que nós temos estima. Isso é uma coisa normal. Mas o que o apóstolo Paulo nos estava a dizer aqui há alguma coisa mais que nós temos como cristãos, que é esta esperança que nos traz consolo. Mesmo diante da morte, nós temos uma esperança grande. E estas palavras podem trazer consolo à nossa vida. E não sei aquilo que iremos passar, não sei aquilo que irás passar, sei que o meu Deus conhece, mas sei uma coisa, isto é algo que eu tenho experimentado, tenho vivido e quero continuar, e sei que vou continuar a viver até o meu Senhor, Ele voltar. Isto é a palavra do Senhor, este assunto da esperança da vinda do Senhor, da vinda de Jesus, é algo que está relacionado comigo. E é algo que está relacionado contigo. Está relacionado com todos nós. Então qual é a diferença? Qual é que deve ser a diferença? É se tu estás em Cristo, se tu acreditas pela fé naquilo que Cristo fez, nesta esperança viva e verdadeira. Gostava de concluir lendo um texto que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39, que diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então gostava de concluir com este texto que fala de alguma coisa que aconteceu no passado, que de certa maneira reflete, dá-nos ensinamento de aquilo que vai acontecer quando Jesus ele voltar. E o evangelista Mateus vai-nos registrar aqui estas palavras de Jesus relacionadas com o episódio que aconteceu quando Noé ele construiu aquela arca e ele entrou naquela arca com poucas pessoas. Então o que é que nós temos aqui? O que é que o texto nos diz? O que é que a palavra do Senhor nos diz? Diz que aquelas pessoas daquele tempo, elas viviam a sua vida como se nada fosse. E o que o texto nos está a dizer simplesmente é isto. É que eles viviam a sua vida normalmente, as suas rotinas diárias. Eles viviam-nas desapercebidos daquilo que iria acontecer. E o que a palavra do Senhor nos está a dizer é, como foi nos dias de Noé, como havia pessoas que viviam a sua vida dizendo, isto não vai acontecer. Noé está maluco. O que nós temos aqui é, relacionado com a vinda de Jesus, as pessoas dizem e vivem as suas vidas como se nada disto fosse acontecer. Mas isto é um alerta para nós, para tu, para ti que estás a ouvir. Um alerta para cada um de nós, para nos levar a refletir, a pensar nestas coisas que podes pensar que não vão acontecer, mas vão acontecer. E vão acontecer porque Jesus disse que iriam acontecer. Então, se Ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer. E como é que tu estás? Como é que está o teu relacionamento com Cristo? Como é que tens vivido a tua vida? Será que tens vivido a tua vida desapercebido? Distante de Deus, distante de Cristo? Deixo-te este apelo. Reflete nestas palavras, reflete na palavra do Senhor e volta-te para Cristo. Corrige o teu relacionamento com Deus enquanto ainda é tempo. Que Deus ricamente abençoe. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar. Duvidar. Nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, Permanecendo em oração.